Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem com vocês e toda a família. Bem, nós vamos falar agora uma relação do assunto do modelo atômico de Dalton. Mas para isso, nós vamos olhar um pouco da história, a evolução da química, para a gente chegar no modelo atômico. Explicar o que é modelo e as referências que Dalton utilizou. Bom, para isso, o conteúdo que nós vamos estudar refere-se ao modelo de Dalton sobre a constituição da matéria, conceitos de átomos e de elementos segundo Dalton, suas ideias para explicar transformações e relações de massa, modelo explicativo como construções humanas em diferentes contextos sociais. Espero que as habilidades que nós vamos desenvolver é compreender o modelo atômico de Dalton na interpretação nas transformações químicas. Vamos entender um pouquinho, para não ficar algo jogado, a relação da história da química. Uma breve introdução, bem rapidinho. Bom, no estudo da matéria, há 300 anos antes de Cristo, acreditava-se que essa relação, que tudo era formado em torno da água, do ar, da terra, do fogo. Então, os 4 elementos. Dessa relação dos 4 elementos, tudo que existia em termos de matéria era essa relação dos 4 elementos, uma relação de coisas boas mais o amor. Quando a relação de coisas ruins é a junção dos elementos mais o ódio. É uma relação totalmente filosófica. Até que, meados de 300 anos antes de Cristo, nessa relação histórica, Demócrito de Abdera e Leucipo, seu discípulo, tentaram mudar essa ideia, dando origem à palavra átomo. Mas a concepção aristotélica ela ainda perdurou até 1700 anos depois de Cristo. Isso a gente vai entender daqui a pouquinho. Bom, então na concepção de Demócrito e Leucipo, o átomo, tudo que existe é composto por elementos indivisíveis chamados átomos. Como que ele chegou a esta ideia? Ao passear no seu ócio, vagando a sabedoria, em uma determinada região em direção à praia, eles imaginaram, olhando a praia, como se fosse algo único. Mas, ao verificar, chegar perto, ela era formada por pequenos grãos. Imaginando que a água, será que ela também não era formada de pequenas partículas, muito pequenas, que eles não conseguiam enxergar e olha a água como uma matéria, uma coisa única? Ou o ar, a mesma coisa? Então, nessa relação, determinou-se a origem da palavra átomo, ou seja, menor partícula não divisível. Esse A vem de negação, não, tomo divisível. Para Demócrito, o cosmos, tudo que era formado, era um turbilhão infinito de átomos. Desse formato se chocam o tempo todo, se formando um quebra-cabeça. Essa relação, onde que se tinha algumas formas que se encaixavam, em alguma relação hoje de alguns elementos químicos, que na época o sal representava o corpo, o enxofre o espírito, mercúrio a alma. Ainda não se tinha essa concepção de elementos químicos. Bem, após um grande período para esta evolução, de 300 anos antes de Cristo até o momento de em torno de 1808, essa concepção começou a ser mudada, a origem do átomo. Antes, todo o estudo era baseado em especulações, que após o modelo o estudo como nós já vimos anteriormente, as leis de conservação de massas e o estudo de Proust, as leis poderais de proporção constante,
mudou-se toda uma característica que nós vamos ver agora de uma metodologia científica. Nessa relação de Lavoisier, em torno de 1774, se baseou e elaborou métodos científicos onde que ele determinou a lei que nós já vimos bastante, que nós estudamos, as leis ponderais, que se fala essa relação da lei de conservação de massas, onde que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, em um sistema fechado. Isso nós estudamos, calculamos algumas equações, verificamos que a massa dos reagentes era igual à massa do produto, e nessa relação que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa concepção do achismo mudou por uma relação de um processo científico. Por isso que de uma das características dessa relação, Lavoisier, conhecedor como pai da química. Então, que eles fizeram uma pergunta, ou seja, levantaram um problema. Desses problemas, construir hipóteses. Dessas hipóteses, testar as hipóteses através de experimentos. Onde que ela pode ser, nessa testagem de hipóteses, ela pode ser certa ou ela pode ser falsa. Se for certa, vira uma lei, e se for falsa, retorna novamente ao levantamento de novas hipóteses. Essa é uma relação de um método científico. Partindo para esse contexto, o modelo de Dalton, de John Dalton, as ideias constituídas, foi o primeiro modelo atômico reconhecido pela comunidade científica. Antes, para nós entendermos o que é modelo. Modelo é uma referência, ou seja, um processo de produzir uma representação abstrata, conceitual, gráfica ou visual de fenômenos, sistemas ou processo com o propósito de analisar, descrever, explicar ou simular. Em geral, explorar, controlar e predizer esses fenômenos ou processo de uma atividade científica. Então, quando nós vimos que o modelo atômico de Dalton, antes, a gente falando de Dalton, quem que foi Dalton? John Dalton, químico, meteorologista e físico britânico, o primeiro cientista a defender que a matéria é feita de pequenas partículas, onde que nasceu em 1766, faleceu em 1844. E essa teoria, basicamente, que nós vamos ver, ela surgiu em torno de 1808. Conhecida como teoria atômica, a lei de proporções de múltiplas, lei de daltonismo. Bom, nós estamos falando que modelo era uma referência. Então, a teoria atômica de Dalton, considerado o primeiro modelo reconhecido pela comunidade científica, esse modelo, podemos imaginar uma bola de bilhar, bola de sinuca que todo mundo conhece, basicamente, que é uma esfera de gesso maciça, e onde que ele se teve como essa relação levantou esse aspecto desse modelo para explicar o que seria o átomo na visão dele. Então, o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Esse foi o primeiro modelo atômico proposto, que é bem diferente do que nós conhecemos hoje. Mas foi o início de tudo, dessa relação do estudo. Essa primeira teoria experimental do modelo atômico determinou que o átomo é uma esfera maciça e indivisível, como nós já vimos. Os átomos são partículas reais, desconstituídas e indivisíveis de matéria, e permanecem inalteradas nas reações químicas. Os átomos, com as mesmas propriedades, constituem um elemento químico. Elementos diferentes são constituídos por átomos com propriedades diferentes. Nessa relação, nós podemos até relacionar como substâncias simples, ou seja, aquelas são formadas pelo único átomo.
e uma substância composta formada por diferentes átomos, ou seja, H2O, formada por átomos diferentes. É uma relação que nós temos hoje. O peso do composto é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que o constituem. Então, esse foi a primeira teoria relacionada a Dalton. Para explicar esse modelo, o que ele propôs? Ele propôs uma simbologia. Então, hoje nós conhecemos os elementos químicos através da sua letra maiúscula. Mas a primeira forma de expressão dos modelos químicos foi o ouro, foi uma bolinha com pinguinho, a prata, o ferro, o cobre. Foi utilizada uma simbologia que mais tarde mudou para o que nós conhecemos hoje. Nessa relação, na notação atual dos elementos químicos, que hoje é representado por letras maiúsculas, pelo sueco Berzelius. Em 1810, em 1808 determinou o primeiro modelo atômico e logo em 1810 mudou-se essa simbologia dos elementos, as iniciais do seu nome original, normalmente em latim ou grego. Isso nós vamos ver com bastante detalhe quando nós estudarmos tabela periódica. Os símbolos internacionais dos elementos são dados dessa forma. Bom, como eu falei, até a origem, ao estudar a tabela periódica, a gente vai entrar de uma forma mais detalhada sobre isso. Aqui, através do que nós estudamos, tem os exercícios da apostila na página 45, onde que se fala: discuta com seus colegas e registre suas hipóteses iniciais sobre as seguintes situações. Então, o que você entende por átomo? Sua concepção. O que é o átomo? Podemos enxergá-lo? Como é representado? Então, isso acabamos de ter uma boa ideia referente sobre esse contexto. Para que serve um modelo científico? Uma teoria experimental testada é verdade absoluta? Bem, nessa relação, a teoria, tudo que seguir uma concepção de um método científico e for comprovada, essa teoria, que seja a atual, que foi contestada, ela cai, e assim que comprovado, é elaborada uma nova teoria. Então, nessa relação aqui. 4b. Conforme as orientações do professor, acima responde as questões. Então, o que nós vimos aqui é tudo o que nós acabamos de ver. Para Dalton, o que era um átomo? Qual que é a definição do átomo segundo Dalton? Compare o conceito de elemento proposto por Lavoisier, o conceito proposto de Dalton. O que nós acabamos de ver é que todo esse trabalho de Dalton foi baseado nas leis ponderais de Lavoisier e de Proust. Eles são contraditórios ou podem ser considerados complementares? Segundo a ideia de Dalton, que diferenciava os átomos de diversos elementos químicos, e como Dalton representava os átomos. Vimos aquela questão das simbologias. Bom, pessoal, essa primeira relação desse trabalho, dessa introdução, gostaria que vocês respondessem essas questões para a gente discutir e dar continuidade na próxima aula. Beleza, pessoal? Tudo de bom. Um abraço para vocês. Tchau.